Quando a gente vai atravessar uma montanha difícil, ou aqueles que vão escalar os Alpes, o Everest, eles precisam de um guia, pois a caminhada é árdua, é difícil. É isso que acontece conosco quando nós tentamos entender as Escrituras Sagradas. As Escrituras Sagradas têm a mente de Deus. E como nós podemos entender a mente de Deus? Nós somos humanos. Como o humano pode entender a mente de Deus? Como o finito pode entender o infinito? Não é possível. O infinito é muito superior ao finito. Então, qual a maneira para nós entendermos as Escrituras Sagradas? Tem que ter uma maneira. Pois, como a Escritura Sagrada tem a mente de Deus, e a mente de Deus é infinita, tem que haver uma maneira do finito entender o infinito. E tem. E essa maneira é o Espírito Santo. Nós só podemos entender as Escrituras tendo um guia. E esse guia é o Espírito Santo. Se nós perdermos de vista o nosso guia, que é o Espírito Santo, nós iremos trilhar por caminhos equivocados, mesmo com as Escrituras Sagradas em nossas mãos. Nós não conseguiremos entender a mente de Deus separada da mentalidade de Cristo. Por que nós podemos entender as Escrituras Sagradas? Porque agora, diz a Escritura, vós tendes a mente de Cristo. Assim, tendo a mente de Cristo, nós podemos entender a mente de Deus. Então nós vamos entender o plano de Deus para o homem aqui na terra. Pois temos a mente de Cristo. E para termos a mente de Cristo, necessitamos do Espírito Santo. Notemos que Jesus disse, ele vai guiar vocês em toda a verdade. Este é o ponto. Quem é o nosso guia? Jesus Cristo apontou. O nosso guia é o Espírito Santo. Fora do Espírito Santo, vamos nos deparar numa floresta imensa e densa, onde nos perderemos, onde cairemos nos equívocos das nossas interpretações. É isto que aconteceu durante esses 500 anos. O homem aprendeu a raciocinar, o homem aprendeu a filosofia dos gregos, então se atreveu a caminhar pelas Escrituras Sagradas, pois agora ele sabe raciocinar. Então, ele privilegiou, ele confiou na sua postura filosófica, ele confiou no seu método, no seu caminho, e se embrenhou pelas Escrituras Sagradas, pois agora ele aprendeu como interpretar. Resultado, esta sua decisão produziu o denominacionalismo, que é uma obra humana, o igrejismo, que é uma obra humana. É o homem interpretando as Escrituras, orientado, baseado na sua própria força. É o homem se colocando como intérprete. É o homem dizendo para as Escrituras, a Escritura, você para mim é um território fácil. Agora eu tenho o suficiente para entrar dentro de você e abrir os caminhos. Essa atitude do homem está ignorando o Espírito Santo como o intérprete. Não vai adiantar ficar com o princípio só a Escritura, somente as Escrituras.
se ela não for dirigida pelo Espírito Santo. Nós temos que ser dirigidos pelo Espírito Santo. Esta é a grande questão. Pois Jesus colocou isto. Vocês não vão ficar órfãos, lembre-se bem. Eu vou pedir ao Pai, ele vai enviar para você o outro Consolador. E ele vai guiar vocês em toda a verdade. Ele vai fazer conhecer a vocês. Eu vou ser conhecido. Ele vai fazer eu conhecido. O Espírito Santo vai tomar do que é meu e vai dar para vocês. Aí está o nosso grande guia. Então, para entendermos a mente de Deus, o homem precisa de um intérprete. O homem precisa de um guia. E esse guia é o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, o homem vai cair em equívocos. Quando o homem tira o Espírito Santo fora do lugar, ele vai colocar o seu ponto de vista. Então vamos contemplar tudo a partir do ponto de vista do homem. Então vai ser escritura e ponto de vista do homem. Esta é a colocação que o diabo aplaude. Pois é uma colocação que está exaltando a sabedoria do homem acima da orientação e sabedoria do Espírito Santo. Está saindo das linhas de Deus, está saindo dos trilhos de Deus. O homem agora está conduzindo as Escrituras sagradas. Está fazendo o caminho inverso. É as Escrituras sagradas que devem conduzir o homem. Mas agora, o homem está conduzindo as Escrituras sagradas. Ele está dizendo o que é que se deve fazer. E com isto está entristecendo o Espírito Santo. O Espírito Santo está agora de braço cruzado. Pois o homem não precisa mais de seus sopros. O homem agora confia no seu taco, na sua pegada. Ele confia nos seus próprios caminhos. E as Escrituras dizem, maldito o homem que confia no outro homem. Maldito o homem que confia no outro homem. Nós podemos dizer essas mesmas palavras com outras palavras. Maldito o homem que confia na interpretação do outro homem. Maldito porque ele vai se dirigir por um caminho equivocado. Ele perdeu a direção de Deus. Pois a direção de Deus está bem clara. Quem vai interpretar as Escrituras para nós é o Espírito Santo. Ouça o que o Espírito diz à igreja. Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem são as igrejas? Quem são os templos viventes onde Deus vive e anda através do seu povo? Somos nós. Nós somos os templos do Deus vivente. É através de nós que Deus anda neste mundo. É através de nós que Deus anda pelas ruas deste mundo. É através de nós que Deus visita as cidades, as vilas, os continentes e as nações. Nós somos a igreja vivente. Então, como igreja vivente, nós temos um guia. E esse guia é o Espírito Santo. Então, temos que colocar o Espírito Santo no seu lugar. O lugar do Espírito Santo é como o intérprete das Escrituras sagradas. Este é o lugar do Espírito Santo. Então, vamos ver o posicionamento bíblico. A Escritura, mas também o Espírito Santo. O Espírito Santo iluminando a Escritura. E a Escritura
é o alimento, é o fogo que alimenta o Espírito Santo. Esse Espírito Santo que veio para ficar, e ficar onde? Onde habita o Espírito Santo? Dentro de nós. Ele veio para habitar dentro de nós. E essa mentalidade nós podemos ver no apóstolo Paulo. Ele diz, eu não vivo, mas Cristo vive em mim. Este Cristo de Paulo não era o Cristo físico, mas o Cristo entendimento, o Cristo sabedoria, o Cristo revelado pelo Espírito Santo. Então, o Espírito Santo estava dentro de Paulo. E Paulo tinha essa percepção. E o Espírito Santo compartilhava Jesus Cristo com Paulo através de revelações. Este é o modo do cristianismo. É o caminho do cristianismo. Jesus Cristo é compartilhado a nós através do Espírito Santo. Pois é o Espírito Santo que nos convence da justiça, da verdade. Quem nos convence é o Espírito Santo. Ele vai nos convencer de que maneira? O Espírito Santo vai nos convencer através de compartilhar Jesus Cristo conosco. E como o Espírito Santo vai compartilhar Jesus Cristo conosco? Na medida que nós lemos as Escrituras Sagradas. É ali que a nossa mente vai precisar da direção do Espírito Santo. E ele vai soprar e vai nos guiar em toda a verdade. Então, meu querido, não se apoie na sabedoria do homem. Quer ele chame seu mentor, seu pastor, seu sacerdote. Peça a Deus, ele dará sabedoria, diz as Escrituras. Pois Deus dá o Espírito Santo àquele que pede. Pedi, recebereis. Se nós queremos receber o Espírito Santo, nós temos que fazer esse ato de pedir, pois Deus dará a nós o Espírito Santo quando nós pedirmos o Espírito Santo a Ele. Se nós pedirmos o Espírito Santo a Deus, Deus nos dará o Espírito Santo. Se um filho pede pão, o pai não vai dar uma cobra. Assim Deus dará o Espírito Santo a todo filho que pedir o Espírito Santo. Agora, nós pedimos o Espírito Santo para quê? Para Ele nos dar a sabedoria. E a nossa sabedoria é quem? Jesus Cristo. Jesus Cristo é a sabedoria de Deus. Jesus Cristo é a palavra de Deus. É o Espírito Santo quem vai revelar e compartilhar Jesus Cristo conosco. Não são os homens, nem que eles tenham curso de teologia. Devemos olhar esse ponto de vista de Deus, pois nós somos seus filhos. E Ele nos colocou em Apocalipse como sacerdotes. Vós sois reis e sacerdotes. Então, quer dizer, nós temos acesso a Deus a qualquer momento. É uma boa nova, não é? É uma boa nova. Nós temos acesso a Deus a qualquer momento. E o Espírito Santo foi dado para isso, para ser o nosso guia. As Escrituras Sagradas é a mente de Deus. E nós não podemos entender a mente de Deus se não formos iluminados pelo Espírito Santo. Se o homem tentar interpretar a mente de Deus, que é a palavra de Deus, através da sua razão, o homem vai equivocar-se. E é isso que o diabo quer. Que o homem faça a combinação Escritura Sagrada e talento do homem. Quando Deus diz que a Escritura Sagrada será iluminada pelo meu Espírito, pois os filhos de Deus são dirigidos, iluminados, guiados pelo Espírito de Deus. Essa é a boa nova. É nesta base que as novas criaturas serão geradas aqui neste mundo.
E agora nós estamos caminhando com maior clareza para o lado do Espírito Santo, onde ele é colocado como nosso intérprete, como aquele que vai iluminar nossa mente para lermos as Escrituras Sagradas, que é a mente de Deus. E assim, com a mente de Cristo, entenderemos a mente de Deus. É uma boa nova, não é? Com a mente de Cristo, entenderemos a mente de Deus. Iluminado pelo Espírito Santo. Ele é o nosso guia. Ele é o nosso guia. E com esse guia atravessaremos as Escrituras Sagradas. E conheceremos a mente de Deus, pois teremos Cristo dentro de nós, como disse o apóstolo Paulo. Teremos a mente de Cristo. E com a mente de Cristo, nós entenderemos a mente de Deus, que está na palavra de Deus, as Escrituras Sagradas.